Boa tarde a todos, boa tarde, queridos ouvintes, amigos da Rádio Vibe Mundial FM 95.7, São Paulo, Brasil. Eu sou João Paulo Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata. Nesta terça-feira, primeiro dia do mês de setembro do ano de 2020. Boa tarde, Jean. Boa tarde, amigos e amigas aqui da Rádio Vibe Mundial. E uma boa tarde a todos, né? Já desejando aí também já uma boa semana, já que estamos ainda no início dessa semana. Uma boa semana e um bom mês também, né? Que setembro seja um mês melhor para todos nós. Embora astrologicamente nós vamos ter aí umas questões um pouquinho tensas, né? Marte vai ficar retrógrado, né? Depois Mercúrio vai ficar também. Mas enfim, né? Tudo faz parte desse processo, desse grande processo de aprendizado, que a vida já é um aprendizado constante, e nós, nesse período, nesse ano que nós estamos vivendo, nós estamos sendo testados aí mundialmente, cada um de nós por si, individualmente, como coletividade, como humanidade também, né, estamos sendo aí testados nos nossos aprendizados, né? Possamos, então, fazer o melhor proveito desse processo. Então, oportunamente, pessoal, eu trouxe como tema do programa de hoje falar um pouquinho dos mistérios da vida e da morte. Eu trouxe como base, né, um livro que eu gosto muito, que é o livro que... Olha, vejam que sugestivo o título, né? O Livro que Mata a Morte. O Livro que Mata a Morte, de autoria do espanhol Mário Rosso de Luna, Dom Mário Rosso de Luna. Esse livro também, pessoal, tem como subtítulo O Livro dos Ginas. O Livro dos Ginas. Então, pessoal, antes de entrar no nosso tema, né, falar um pouquinho aí dos mistérios, né, da vida e da morte, e nós vamos então falar antes um pouquinho sobre essa grande figura, né, que é o Dom Mário Rosso de Luna, o autor do livro, ainda muito pouco conhecido aqui no Brasil e mesmo na Europa, ele ainda não é muito conhecido, tá? Eu acredito que ele vai cada vez se tornar mais conhecido porque ele deixou um legado, ele deixou um trabalho maravilhoso. Mário Rosso de Luna era chamado de um polímata, né? Ele era versado em diversos assuntos, ele era advogado, jornalista, astrônomo, astrólogo, cabalista, teósofo, mitólogo, ateneísta, como ele gostava de se intitular também, já que ele era um dos membros mais ativos do Ateneu de Madrid, na Espanha, e cientista também, né? Como eu disse, astrônomo e cientista, existe até ele descobriu um cometa que se chama Rosso de Luna, inclusive, deixou uma vasta obra literária, além do livro que Mata a Morte, ele falou muito dos mitos, né, da Península Ibérica, e também sobre livros teosóficos, né, comentários à doutrina secreta. Vamos dizer que o Mário Rosso de Luna ele foi um reabilitador da própria figura de Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica. Como se sabe, Helena Blavatsky foi a pessoa mais achincalhada, acho que esse é é a melhor definição, a pessoa mais achincalhada do século XIX. Ela foi tida como charlatã, como vigarista, e sendo que, na verdade, ela não era nada disso. A Helena Petrovna Blavatsky foi um ser muito especial, foi uma grande consciência que passou pela face da Terra, e por causa disso ela foi muito atacada, né? E é atacada até hoje. Se vocês observarem aí, vocês fazem uma pesquisa rápida na internet, no Google e mesmo no YouTube, vocês vão ver vídeos e vão ver textos dizendo que, né,
que Helena Petrovna Blavatsky, atribuindo a ela só coisas ruins, e quando na verdade ela provavelmente foi uma das maiores, se não a maior consciência que já passou pela Terra no século XIX, tá? Talvez, provavelmente a maior, no século XIX. A russa Helena Petrovna Blavatsky. E Mário Rosso de Luna escreveu, inclusive, como homenagem a Blavatsky, ele escreveu um livro chamado Blavatsky, a Mártir do século XIX. Ele era a Helena Blavatsky nasceu em 1831 e faleceu em 1891, enquanto que Mário Rosso de Luna nasceu em 1872 e faleceu em 1931. Ele nasceu em Logrosán, uma cidade na região de Extremadura, na Espanha, por isso que ele era também chamado do Mago de Logrosán, e faleceu em Madrid em 1931. Ele escreveu também um livro muito interessante chamado Wagner, o Mitólogo, falando da ligação do Richard Wagner com o rosacrucianismo e com as tradições, e deixou, como eu disse, uma obra maravilhosa, maravilhosa mesmo. O Mário Rosso de Luna teve uma ligação muito forte com o professor Henrique José de Souza. Henrique José de Souza é o fundador da Sociedade Brasileira, da hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, ele e a sua esposa, a dona Helena Jefferson de Souza, e eles foram os responsáveis, assim, pela criação das bases, né, do movimento teosófico / eubiótico no Brasil, na América do Sul e especificamente no Brasil. Tá? Henrique José de Souza. Enquanto Helena Blavatsky teve essa função ligada à América do Norte, ela e o coronel Henry Olcott, tanto que a Sociedade Teosófica foi fundada em Nova York, o professor Henrique José de Souza e a dona Helena Jefferson de Souza fundaram a hoje, né, Sociedade Brasileira de Eubiose. Passou por fases, né, mas podemos dizer assim, em 1921, setembro de 1921, em São Lourenço, Minas Gerais, e civilmente, como Sociedade da Arana, em Niterói, no estado do Rio, em 1924. O professor Henrique José de Souza e o Mário Rosso de Luna se tornaram grandes amigos, mantiveram uma ampla correspondência, trocavam muita correspondência, trocavam ensinamentos, e a amizade deles foi tão duradoura que o professor Henrique terminou uma obra que Rosso de Luna faleceu sem terminar de escrever, que foi o Tibete e a Teosofia. Tá? Mário Rosso de Luna morreu, como eu falei, em 1931, 5 anos antes da eclosão da Guerra Civil Espanhola, essa guerra que arrasou, né, com o seu amado país. Como eu falei, ele era a pessoa que mais, provavelmente, se não foi até hoje o maior, é um dos maiores conhecedores, inclusive dos mitos e das tradições folclóricas da própria Península Ibérica. Né? Então, pessoal, falando agora especificamente sobre a obra de Rosso de Luna, sobre esse livro, o livro que mata a morte, muito sugestivo o título, porque além dele falar ele fala de diversas questões ligadas às tradições, ligadas ao que nós chamamos de mundos jinas, né? E essa palavra pode parecer um pouco estranha, jina, mas é uma palavra que significa sagrado, tá? Então, mundos jinas são mundos sagrados, tá? Regiões jinas são regiões sagradas. Vamos dizer assim, o próprio planeta Terra, né? Todo o planeta Terra é sagrado, claro, mas existem algumas regiões mais privilegiadas. Existem algumas regiões em que a conexão com o superior, com o elevado, com o espiritual é maior, é mais aberta. Tá? Então essas regiões são chamadas de regiões jinas, que existem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. No Brasil nós podemos enumerar, por exemplo, a região ali de São Lourenço, a própria cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, é uma cidade jina, uma cidade sagrada. As cidades ao redor ali também, né, a região da Serra da Mantiqueira.
a região de Nova Chavantina, no Mato Grosso, também, nós chamamos de uma região Gina, e a região ali Itaparica e as adjacências ali próximas a Salvador, na Bahia, também é uma região Gina. A ilha de Itaparica é uma ilha Gina. Vila Velha, no Paraná, né, ali a 80 quilômetros de Curitiba, aquele é um dos lugares mais incríveis que eu já visitei. Vila Velha, no Paraná, também, um local Gina. E existem outros aí espalhados pelo mundo. A cidade de Sintra, em Portugal, uma cidade Gina. Srinagar, no norte da Índia, também. Tá? E só para citar algumas. Mas, pessoal, voltando aqui para o tema, então, do nosso programa, o Rosto de Luna fala dessas tradições e fala também sobre a questão da morte. E fala justamente que a morte é a maior das mentiras. Por isso que tanto que ele colocou o título, né? Antes era para o livro só se chamar O Livro dos Ginas, e aí ele mudou para o título do livro para O Livro que Mata a Morte, e deixou O Livro dos Ginas apenas como subtítulo. E ele faz diversas citações muito interessantes, justamente falando da ilusão que é a morte. Então ele fala até com base numa afirmação de São Paulo, na Epístola aos Coríntios 1,14, São Paulo fala que há um corpo material e um corpo espiritual. Quanto isso se saibas, o que será a morte da tua mentira? E aí, inclusive, ele fala que por essa razão que ele colocou o título do livro como o livro que mata a morte. E sendo, né, a morte não no sentido físico, já que tudo o que nasce morre, e tudo o que morre renasce, mas no sentido transcendente de matar em nós mesmos essa farsa macabra da morte, que não é senão um véu de Ísis a separar-nos das glórias da imortalidade. Só para contextualizar um pouquinho, então, esse véu de Ísis, pessoal, é chamado dos véus das maias, né, dos véus das ilusões. Ísis é a personificação da lua, né, na mitologia egípcia, que a lua encobre né, ela oculta e ela separa o sagrado do humano, né, o sagrado do profano, tá bom? Ela separa o que é perecível, o que é mortal, do que é eterno e imortal, né? Isso é muito bem sintetizado, vamos dizer assim, é muito bem simbolizado, ou melhor, muito bem simbolizado no próprio arcano 2 do tarô maior, a sacerdotisa papisa, que é o arcano de Ísis. Mais adiante, pessoal, o Rosto de Luna fala o seguinte: tememos a morte porque não a olhamos de frente, porque nos propomos desconhecê-la e a olvidá-la entre as algazarras do mundo. Mas a morte não mata. É sim um mero nascimento para uma outra vida. Parece uma decomposição, pois nunca brota o caule sem que a semente se decomponha. Nunca o fruto sem a flor secar. Nunca uma forma nova sem violar pelo menos as formas das quais nascera no crescimento e progresso de todos os seres. Há vermes no cadáver, eles, porém, ao éter do amor divino, tornam-se mariposas do céu. Se não houver a morte, não haveria renovação. Tá bom? Bonito, né? Bonito. Bonitas as colocações de Mário Rosso de Luna. Pessoal, lógico, né? Mário Rosso de Luna, como um espiritualista, as pessoas espiritualistas, elas não acreditam, né, na morte, né? Elas não, assim como eu, assim como nós que seguimos linhas espiritualistas, teosóficas, herméticas, enfim, não acreditamos que tudo simplesmente acaba por aqui, que a morte, né, se acaba com tudo, acaba. Não, nós acreditamos justamente nessa eterna renovação. A morte como é a morte e a vida. Isso está muito bem simbolizado no Arcano 10, a roda da fortuna, também chamada da roda de Samsara, né? Que é a roda de nascimentos e mortes. Essa constante renovação, os ciclos reencarnatórios.
E Mário Roso de Luna né, seguia a linha, ele era um grande, sobretudo ele era um grande teósofo, né? Assim como o professor grande iniciado, como também o professor Henrique José de Souza, seu eram, como, repito, grandes amigos, eles são, na verdade, né? São grandes amigos. Mas, segundo a visão, né, da teosofia, da Gupta Vidya, a sabedoria iniciática das idades, existe até uma questão curiosa que eu vou trazer. Lógico, é uma questão bastante profunda, uma questão bastante complexa, mas eu vou procurar trazer em linhas gerais mesmo para despertar a curiosidade, né, a atitude de curiosidade. E, lógico, respeitando, trazendo esse assunto com todo o respeito e seriedade que ele merece. Mas a teosofia, né, o hermetismo nos ensina que, na verdade, nós passamos por um processo de 3 mortes. Você deve estar falando assim, nossa, mas que estranho, né? 3 mortes, João. Pois é, 3 mortes. Porque existe, num primeiro momento, a morte física, né, a morte do corpo físico, e junto com o físico existe a morte do etérico, do vital, do corpo energético. Então, quando existe a morte física, o corpo energético se desfaz também, após aí uma média de 3 dias ou 72 horas. Por isso que os espiritualistas, inclusive, recomendam que quando vai fazer uma cremação, né, de um corpo, se aguarde 72 horas justamente para que o corpo energético se desfaça. Depois, o psicomental, né, que é formado pela mente e pelo astral, né, forma a alma, né, a nossa alma, continua aí a sua jornada no mundo astral. Aqui é um símile do mundo físico, podemos dizer assim, né? É um mundo que existe tanto quanto o nosso, apenas está numa vibração diferente. Lembra? Uma frequência vibracional diferente. Aí nós fazemos até uma remissão, né? Fazendo um lembrete do próprio princípio, né? Ou lei hermética da vibração. Lembra que sempre nós trazemos qualquer conexão, qualquer questão que você traga, sempre as leis herméticas vêm aí como um grande auxiliar nesse processo de compreensão de várias coisas e principalmente dos mistérios da vida, sendo que a morte, talvez, provavelmente, é o maior dos mistérios, o maior dos medos, né, de todos nós, ou da maioria, pelo menos, de nós, seres humanos. Mas, enfim, após a jornada no astral, após a vivência, né, da alma no astral, a alma também, nosso corpo astral, ele também passa por um processo de morte, tá? Passa por um processo de morte. Então, o corpo astral passa por esse processo. Aí, o que, vamos dizer assim, sobra é o corpo mental, muito sutil, na dimensão, no mundo mental, que é um mundo mais sutil do que o astral. Então, vamos lá. O mundo astral é mais sutil do que o físico, onde nós estamos agora. E, ao mesmo tempo, o mental é mais sutil do que o astral. O mundo mental, quando o nosso corpo mental ele passa por alguns ajustes no mental, também é desfeito, né? Também, então, o nosso corpo mental também passa por esse processo de morte. Então, existem aí três mortes, né? A morte física energética, a morte astral e a morte mental. Tá? E aí as nossas experiências ficam gravadas, né? São chamados de átomos permanentes. Átomos permanentes que retornam aí à nossa trindade superior, ao nosso corpo espiritual, a nossa centelha divina, né? Ao eterno, que é simbolizado por um triângulo com 3 princípios, formado por 3 princípios, né? Mental abstrato, intuicional ou búdico e atmão percepção crística. Então, esses átomos que guardam os registros das nossas experiências, né, eles retornam ao nosso imortal, a nossa tríade superior, e ali, então, é engendrada conforme o nosso karma, né, conforme
as ações e omissões, né, ao que nós construímos e destruímos aí durante a nossa existência, né? Então aí pela lei do karma, pela lei do equilíbrio e da compensação, aí vai ser engendrada uma nova existência. Tá? Uma nova existência, e claro, aí entrando diversas questões, né? Inclusive no campo astrológico, né? No campo astrológico. Então, para você, nessa nova existência, para que você tenha uma oportunidade de resgatar, né, tudo de positivo e de negativo que você criou, né, em existências anteriores, aí entra a lei hermética da causa e efeito também, que é a própria lei do karma. Então aí você tem essa oportunidade de resgatar, né, conforme as tendências astrológicas que você recebe aí no seu mapa, tá? Tanto positivas como negativas. Aí o seu livre-arbítrio é que vai ser o fio condutor do seu sucesso ou insucesso, né, na superação dos desafios, enfim, tá bom? É isso, pessoal. Então, antes então da gente fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Sempre muito bom falar de Mário Rosso de Luna e falar desses assuntos tão fascinantes como a vida e a morte. Mas eu quero deixar então um pequeno recado para que nos acompanhem o nosso trabalho no Semente Abstrata nas redes sociais, facebook.com/Semente Abstrata. No Instagram, @Semente Abstrata. Visitem o nosso canal do YouTube, façam a sua inscrição, youtube.com/Semente Abstrata, deixem ali o seu likezinho também quando assistirem os nossos programas. E também, se tiverem interesse, o curso Bases da Astrologia, hoje nós vamos ter a nossa segunda aula, e como o curso ele é online, mas ele fica gravado, então você pode, se você estiver assistindo agora, ouvindo agora e tiver interesse em participar, só entrar em contato conosco que ainda dá tempo, tá bom? Entre em contato no e-mail sementeabstrata@gmail.com. E também, pessoal, o curso peregrino do Departamento do Sumaré da Sociedade Brasileira de Eubiose, já começou há 4 semanas, mas se você tiver interesse, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição e entrar nessa maravilhosa jornada que é a iniciação na nossa escola iniciática na Sociedade Brasileira de Eubiose. Se você tiver interesse, ligue no nosso departamento 11 São Paulo 2667 0744. Para fechar então, pessoal, eu quero só trazer uma última reflexão, tá? Do livro Que Mata a Morte, de Rosso de Luna, quando Rosso de Luna cita um trecho do Bhagavad Gita, diálogo de Krishna e Arjuna, né? Se tudo quanto nasce tem de morrer, tudo quanto morre também renasce indefinidamente, mas o espírito humano, na verdade, nunca é atingido pela morte. O fogo não pode queimá-lo, nem a água afogá-lo, ou a espada feri-lo, porque é eterno, infinito, incomensurável, como aquela divina essência de onde ele emanou. É o triângulo que eu mencionei, a nossa tríade superior. É essa referência que faz aqui Krishna Arjuna no Bhagavad Gita. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Semana que vem estamos de volta.